Eu gostaria de ressaltar a importância do trabalho, que hoje na comunidade jurídica existe uma campanha, né, até movimentada pelo CNJ e no Superior Tribunal de Justiça, para que se evite um juridiquês, né, que é a expressão jurídica difícil. Então, eu queria ressaltar, né, a importância do trabalho feito por vocês e também colocar o seguinte: o Código de Processo Civil estabelece que toda petição será elaborada no vernáculo. Tem um artigo que fala isso. Então é expressamente proibido no Código expressões que não sejam na língua portuguesa. Vernáculo seria a língua que você utiliza. Vernáculo é o português. Sim. Tá? Então é proibido o latinismo, mas é aquela questão da raiz, né, do direito. Da tradição. Então a gente tem situações e até institutos jurídicos e requisitos de medida cautelar, fundo juris, perigo embora, que já está assentado, né? Mas a importância do trabalho de vocês é isso que eu queria ressaltar e vocês estão de parabéns. Uma justificativa que eles costumam dar, inclusive, é que o português derivou do latim, né? Então, para poder utilizar dessas aí expressões. a gente tem como operador do direito um pessoal bem antigo, ministro supremo, o Superior Tribunal, que não abre mão dessa linguagem. Que se utilizam, né? Não abre mão. Hoje a gente tem. Eu sempre falo, depende, você utiliza várias linguagens, você pode utilizar, né, de várias linguagens, mas depende do local onde você está, com quem você fala, né, qual a intenção daquele discurso. Então, se algumas expressões se algumas expressões elas já estão enraizadas, você vai conversar dessa maneira com um colega de trabalho, entendeu? Que entende perfeitamente o que você fala, essas expressões, o que você quer dizer, etc. Agora, se a situação exige, né, um outro diálogo, uma outra construção, você tem que se adequar. É o que eu brinco muito e falo. Eu não vou chegar para, no caso, o meu marido e falar beijar-lhe-ei ou beijá-lo-ei daqui a pouco. De jeito nenhum, entendeu? Então, assim, você tem que realmente se adequar às circunstâncias, ao momento e à linguagem, né, correta. E aqui, como operadores do direito e futuros operadores do direito, nós, como alunos ainda não conhecedor das expressões jurídicas, a gente vê a dificuldade das pessoas que têm que lidar com certas situações. As expressões jurídicas, até mesmo num documento, intimida a pessoa. E pessoas que dependem de nós como profissionais se intimidam a perguntar, em tirar dúvidas e outras coisas mais por se acharem leigas, por não terem conhecimento. Diante de tais expressões, isso. Então, a juridiquês é muito bacana, porém intimidam as pessoas que são o nosso foco, né? Que é o povo que está ali, que é quem a gente vai prestar o serviço, né? Novidade. Ao mesmo tempo que é novidade, intimida a pessoa. Mas você soube escuta, não é assim de classe, né? O que não, eu penso assim, o que não pode, o que nós não podemos, da instituição do direito, nós os operadores dessa linguagem, eu não estudei direito não, mas trabalhando com vocês eu estou aprendendo uma porção de coisa da linguagem jurídica, tá? Nós não podemos perder o foco que a linguagem jurídica, ela é, por excelência, argumentativa. Ela tem que ser argumentativa. E essa argumentação, essa linguagem argumentativa, ela tem que convencer de qualquer jeito. E para convencer de qualquer jeito, usa-se um aforismo, usa-se um latinismo, certo? Agora, tenham cuidado ao usar. Tente argumentar dentro das ferramentas da língua portuguesa. Toda língua oferece ferramenta para argumentar qualquer coisa que você quiser. Basta saber usar as ferramentas que a língua oferece. Agora,
Onde que estão as ferramentas que a língua nos oferece? Está na gramática normativa, está no emprego das normas da língua. Como empregar, como manusear. Então eu tenho que saber empregar um substantivo? Tenho. Eu tenho que saber empregar o verbo? Tenho. Tenho que saber empregar o adjetivo, o conectivo? Tenho. Se eu não souber, eu vou cair nessa de convencer pelo aforismo e pelo latinismo. Agora, a partir do momento que você dá conta de utilizar todas as ferramentas da língua que você utiliza, que você pertence, você vai convencer sem utilizar isso. Com certeza. Aquele exemplo, aquela questão da ficha limpa, do tempo verbal, é um bom exemplo. Sim, é um bom exemplo. O que é ficha limpa? Como convencer? O tempo verbal, que eles mudaram o projeto original, o tempo verbal. E é mais progressista. Como que ficou? Não estou lembrada dessa. A questão é que, por exemplo, os candidatos seria para esse ano ou para o ano que vem. Sim. Aí alteraram o tempo verbal, deu uma celeuma muito grande. Às vezes uma vírgula, um tempo verbal, uma terminação verbal dentro do seu argumento, joga o argumento por terra. Joga por terra. Então é saber utilizar mesmo as ferramentas. E toda língua de um povo, qualquer língua de um povo, ela tem ferramenta para você argumentar qualquer coisa que você quiser. Saber utilizar. Sim. Tá? Então tomem cuidado com a linguagem. A linguagem, ela é o poder nas mãos, nas nossas mãos. É a linguagem. Tá? Professor, deixa eu fazer uma adendo para ela. Sim, pode fazer, seja vontade. Ela falou, você falou que é difícil lidar com essa linguagem aí, você que está chegando ainda no segundo período, e que você vê essa dificuldade das palavras. Mas eu colocaria o seguinte, é muito mais difícil a pessoa formada, né, fazendo uma adendo ao que você falou, a dificuldade da pessoa formada conversar com pessoas leigas e até mesmo pessoas sem muita cultura, usando as palavras corretas. A dificuldade que a gente tem em atrito é da cultura de um para o outro, também como você colocou. Aquela pessoa acha que você está falando metido, que você está falando difícil, que você está ficando mascarada, num termo assim, generalizado, né? Não, Fulana Dó que está estudando, está falando assim, com pompa, e não é. É porque a pessoa vai, assim, se talhando a pronunciar as palavras certas, ela vai se equilibrando com o dialeto, né? Então o que acontece? Se chegar uma pessoa, por exemplo, né? Você chega na roça, eu estive lá, na cidade do interior há uns 2 dias atrás, e você tem que ser igualzinho eles. Eles falam assim, eu trouxe um cavalo selado para você dar uma volta. Você tem que falar, beleza de cavalo. Você fala assim, muito bem, senhor, que maravilha, essa cortesia para mim. Você não pode usar essa palavra, porque, como a professora falou, cada lugar, né, uma maneira de pronunciar, com as pessoas certas e com as pessoas que não. A linguagem, ela é situacional. É muito difícil conversar. Tem regionalismo, né? Regionalismo. Mas tem que as pessoas.